Olá amigos, continuando essa série de vídeos falando sobre experiências fora do corpo e dando continuidade também sobre o tema que eu iniciei na semana passada, na última terça-feira, sobre a morte. Muitas coisas que poderíamos colocar aqui, mesmo assim vamos prolongar esse vídeo por mais alguns para poder falar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante que é a morte. Esse tema onde que as pessoas têm medo, têm muito medo, né, da morte, sobre o que vem depois, sobre esse não saber, né, ter certeza dessa existência após, né, esse ciclo de vida. Então cria para as pessoas esse trauma que pode dificultar até a sua passagem. Mas eu, com toda certeza, eu coloco para vocês, repito inúmeras vezes, que nós somos seres espirituais, estamos aqui nesse mundo apenas fazendo uma experiência, estamos aqui nesse instrumento, nesse corpo, que por sinal é muito bem feito, muito bem produzido, né? Uma obra-prima do nosso Pai, a qual nós devemos fazer de tudo para preservar, cuidar, né, desse presente que Ele deu para nós. E nessa preservação, cuidar da alimentação, fazer exercícios, buscar manter a calma, a tranquilidade, sair dessa ansiedade. E tudo, para que tudo isso seja possível, você tem que ter, né, uma estabilidade emocional, vamos dizer assim. Essa tranquilidade que você só vai obter, né, nesse contato com a certeza, vamos dizer assim, né, com a fé, entra aí também, de que você está aqui apenas fazendo uma pequena passagem e logo depois você vai por uma outra dimensão. Nós estamos aqui nesse momento na terceira dimensão. Quando acontece a saída do corpo, quando nós fazemos essa experiência de sair do corpo e depois retornar, né, quando nós fazemos todas as noites, digo que todos nós fazemos, todas as noites, essas experiências, alguns lembram, outros não. Eu tenho vamos dizer assim, essa vantagem muito interessante que Deus colocou para mim de lembrar. Às vezes, muitas vezes que eu saí e consigo lembrar. E geralmente as pessoas não têm essa lembrança, e quando tem é uma lembrança cortada, fragmentada, sem entender o porquê. O nosso cérebro não consegue acompanhar essas experiências. É claro, né? Por quê? Porque nós estamos na terceira dimensão. Então nós vivemos nessa terceira dimensão. E o mundo astral, o mundo dos mortos, né, acontece na quarta dimensão. Então nessa quarta dimensão não existe o tempo. Muito importante isso, né? É um contínuo. Presente, passado, futuro. Não existe, é um contínuo. E nesse contínuo você... as leis da física também não funcionam, as leis que são conhecidas aqui não funcionam lá também. Então é bem diferente do que nós estamos acostumados, e então, por isso mesmo, o nosso cérebro, que foi construído para viver aqui nesse mundo na terceira dimensão, não consegue entender o que acontece lá. Então, por isso que os sonhos ficam fragmentados, os sonhos ficam muitas vezes sem um fácil entendimento, porque acontece numa dimensão diferente a essa, né? Então, volto a dizer, o nosso cérebro, o nosso organismo foi feito para funcionar aqui.
nessa dimensão, nessa terceira dimensão. Saindo dessa aqui, nós vamos, quando fazemos a experiência fora do corpo, ou uma de EQM, ou quando definitivamente morremos, nós vamos para esse lugar, que é a quarta dimensão, onde encontra todas essas moradas da casa do Pai. E nesse lugar, então, o nosso cérebro, nossa capacidade de entendimento não funciona mais. Então, ao sairmos desse corpo, nós vamos para essa dimensão maior, quarta dimensão, e nessa dimensão lá está todas as moradas da casa do Pai, ou entre aspas, né, quase todas. Eu digo que as moradas mais superiores, essas moradas onde, vamos dizer assim, existe realmente um paraíso, não vamos colocar assim, né? Está fora da nossa imaginação aqui nesse mundo. Vamos colocar o céu entre aspas, totalmente fora do nosso entendimento. Não conseguimos entender essas moradas tão maiores, né? Então, mas até o nosso entendimento, vamos dizer assim, a quarta dimensão já está de bom tamanho, dá para nós entendermos bastante. Então, quando nós saímos aqui desse nosso organismo, quando o espírito consegue sair desse corpo, ou através de uma experiência fora do corpo, ou através de uma EQM, ou da morte definitiva, vai para essa dimensão. E nessa dimensão, volto a dizer, tem essas moradas, né? Pelo menos as moradas mais próximas aqui dessa vibração, é a quarta. E no início são as frequências menores de vibração, e essas frequências menores de vibração estão as moradas mais inferiores, que podemos colocar, rotular de inferno. Então, as moradas mais difíceis de se viver, as moradas onde nós vamos quando não conseguimos fazer com êxito essa experiência aqui nesse corpo, buscando, vamos dizer assim, fazer a vontade do Pai, quando nós nos entregamos às coisas desse mundo, aos prazeres, aos vícios, quando nós não praticamos o amor e sim o egoísmo, quando nós só pensamos em nós e não pensamos no outro, nós vamos diretamente para essas moradas inferiores. São muitas faixas de moradas que vão subindo na sua escala até patamares mais superiores, onde, vamos dizer assim, é uma vivência melhor. Então, as inferiores, infelizmente, né, volto a coloquei na outra vez, volto a colocar agora. Quem teve uma vida de pecado, todos esses erros que eu coloquei agora, nesse instante, então essas pessoas vão para moradas inferiores, e essas moradas inferiores são realmente difíceis de se viver ali, tá? Então, como eu disse no outro vídeo, volto a repetir agora, uma pessoa que fez uma passagem e passa pelo túnel, certo? Todo é o mesmo, todas as experiências são iguais, passam por um túnel, e esse túnel nada mais é que um condutor, um elo de ligação de uma dimensão a outra, da nossa aqui a essa dimensão, a quarta dimensão. E todos relatam que passam por um túnel escuro, e no final desse túnel consegue avistar uma luz. Então, essa luz que as pessoas conseguem ver é o lugar onde elas vão ficar, a morada que ela preparou, né, vamos dizer assim, para si mesma, através das experiências aqui nesse corpo, nesse organismo. Então, quanto menor é esse túnel, vou dizer com toda certeza, pior, hein? A viagem é curta nesse túnel, então você vai vindo para moradas mais próximas da terceira dimensão, são moradas mais difíceis. Quanto mais longa a passagem por esse túnel,
você vai para moradas mais superiores nessa quarta dimensão. Então o túnel termina na sua morada, mas ele tem continuidade. Ele poderia ir para outras moradas, mas cada um tem uma distância a percorrer, que vai na morada que ela, vamos dizer assim, preparou para ela. Então, se você é uma pessoa boa, procurou fazer o bem, procurou fazer acontecer na sua vida de acordo com o que Jesus ensina, então você vai para uma morada boa. Então, uma morada que está longe aqui dessa onde nós estamos, uma frequência bem superior, onde você vai encontrar lá o amor. Vai ser bem acolhido, você vai rever as pessoas queridas que você já partiu, né, antes de você, enfim, é um lugar maravilhoso. Um lugar onde tem árvores, tem muitas plantas, né? Tem céu azul, tem muita água, flores, animais, plantas, aves e tudo mais. O lugar é um paraíso, tem de tudo que você precisa ali. E conforme você então for fazendo coisas erradas aqui, então esse lugar maravilhoso vai perdendo o seu encanto, né? Eu volto a colocar em outro vídeo que eu coloquei para vocês, uma dessas moradas eram totalmente sem vegetal, totalmente sem animais, sem pássaros. Eram casas, uma ao lado da outra, iguais, brancas, e uma morada, vamos dizer assim, não tão bonita, mas ainda se caracterizava por uma morada boa, de paz, né? Onde as pessoas estavam vivendo uma experiência boa, mas não tinha essas regalias de beleza e tal, né? E conforme daí para baixo, as coisas vão piorando. Então, de casas simples vão aparecendo casas piores ainda, lugares piores de se viver, até chegar a pontos totalmente horríveis, onde pessoas descrevem que é um lamaçal, cheirando ruim, fumaça, onde os prédios, as casas são todas destruídas, não tem nenhum edifício, casa de pé, tudo caindo aos pedaços. Enfim, é uma penumbra, não se vê o sol, era uma escuridão. Se percebe que há luz, mas é pouca luz. Então, conforme o lugar for mais pesado, menos luz você consegue ver, mais podridão, mais escuridão. E conforme for melhorando as moradas, você vai percebendo mais luz, então as coisas vão melhorando. Então, de menos luz a mais luz. Quanto mais luz, mais alta é a morada. Quanto menos luz, mais escuridão, mais difíceis são essas moradas. Então, cada um é que prepara a sua morada. E enquanto a pessoa não melhora, não se arrepende daquilo que fez, não consegue entender e se arrepender, ela vai ficar nesse lugar. É por isso que na Bíblia fala que o inferno é eterno, você não sai de lá. Então Deus não tira você de lá, ninguém tira de você de lá. É você que tem que, através da sua melhora, do seu ser, que você vai conseguir sair desse lugar. Então, pode ficar ali, sei lá, uma infinidade de anos, 1000 anos aqui terrestres, né? Então, para quem está lá, parece que não passa o tempo, né? É uma eternidade que você fica nesse lugar, lugar de desespero, lugar onde as pessoas reclamam o tempo todo, fica murmurando, xingando, enfim, é um desespero total para todos que ali, né, moram, né? Um não pensa no outro, não pensa só em si, fica naquele lugar frio, né, úmido, molhado, né, na lama, é um lugar terrível. Então, não quero nem continuar falando dele, mas é a realidade, tá certo? Então, quando nós fazemos o bem, nós vamos para lugares bons, um melhor do que o outro, e fazendo o mal, vamos para lugares ruins, um pior do que o outro.
Então, para aqueles que teve uma vida razoável, buscando se endireitar, buscando viver no amor, buscando partilhar, buscando servir, aqueles que gostam das plantas, dos animais, aqueles que gostam de plantar, aqueles que gostam de cuidar dos animais, cuidar das pessoas, então, eles vai ter tudo isso em abundância, plantas e animais, né? Mas quem não gosta de planta aqui nesse mundo destrói tudo. Aquele que não gosta de animais, né? Onde ele vai, não vai ter nada disso, tá certo? Não vai ter planta, não vai ter animais, não vai ter nada. Então aquilo que você tem no seu coração é o que você vai encontrar lá no outro lado. Se você só pensa no seu dinheiro, nas suas coisas, não pensa na natureza, na criação, você vai para um lugar infernal. O que você vai esperar mais? Não tem como. Então você vai para o lugar que você tem, né, a mesma frequência. Então, quando você sai desse corpo, aqueles que estiveram com você, né, todo esse tempo, te ajudando a ser bom ou a ser mal, vão com você. Quando você é ruim, eles te tiram do corpo e levam rapidamente para onde eles querem, né, nessas moradas infernais aí. E quando você é bom, né, então o seu anjo da guarda vai te levando para as moradas onde você vai residir, né? Por tempo indeterminado, isso depende de cada um. Você pode ficar lá por muito tempo ou não. Tem lugares onde que você vai continuar aprendendo, estudando, desenvolvendo alguma habilidade, enfim, para depois você ir para outras moradas. Então, na casa do Pai tem infinitas moradas e nós vamos nessas moradas todas, no sentido de aprendermos mais e mais. Então, o mais bonito que eu vejo em tudo isso é muito interessante, e todos deveriam pensar nisso, é sobre a unidade. Como é lindo esse sentir, vamos dizer, ser parte dessa unidade. É muito bonito isso, meus irmãos. Se nós sentirmos isso aqui já nesse mundo, já é um grande passo para sermos felizes, né, e vivermos bem. É o sentir que você é irmão, que a pessoa que está do seu lado é seu irmão, faz parte de você. Todos nós fazemos parte dessa unidade, somos um, estamos interligados um ao outro. Se você faz mal a alguém, você está fazendo mal a você mesmo. E porque há um elo de ligação entre um e outro, nós somos ligados um no outro. E fazer o bem, ir ao encontro do outro, ajudar o próximo é ajudar a si mesmo. Quanto que as pessoas vão entender isso? Fazer a felicidade do outro é fazer a sua felicidade. Temos o mistério da Santíssima Trindade que coloca para nós na igreja, né? A Igreja Católica. Eu já vi isso também em outros tipos de igrejas, onde se tem esse trio, não é só na Igreja Católica, Pai, Filho e Espírito Santo. Em outros tipos de religiões aí também encontram esse tríplice, significando essa caminhar para a unidade. Então é ser um com o Pai, com o Criador, chama o nome que você quiser, o nosso Deus, esse Criador de tudo, que fez a todos e a tudo que nós conhecemos, esse ser que nos ama profundamente, e Ele fez todos nós para voltarmos a Ele. Então saímos dele e vamos voltar a Ele. Então quando nós partimos desse mundo, nós percebemos que somos parte dele, criados por Ele, mas somos parte dele, somos um pedacinho dele, uma luzinha, né? Outro dia uma moça que faz essas viagens, ela diz que somos como um LED. Vocês conhecem LED? Na eletrônica, uma luzinha que acende.
hoje muito usado em todos os aparelhos LED. Uma luzinha muito fraquinha, alimentada por uma corrente, né, uma tensão muito baixa, e ela acende. E o nosso Pai é uma luz imensa, imensa, de grandeza tal. E nós somos essas luzinhas pequenininhas que Ele criou, né, para fazermos essas experiências todas. Tem muitas coisas que eu poderia colocar também nessa criação, nessa unidade, mas acho que não vou ficar enchendo a cabeça de vocês pela complexidade de tudo isso, desse sentido de unidade, de estarmos aqui, estarmos ali, estarmos em vários lugares ao mesmo tempo. É difícil de compreender aqui nesse organismo, mas nós fazemos parte do todo. Então, quando você sai em espírito daqui, porque nós temos quando saímos desse corpo, temos esse corpo aqui, mas nós temos um corpo espiritual que é chamado, né, em muitos lugares por perispírito. É um corpo igualzinho a esse. Tudo que nós temos nesse corpo tem nesse perispírito. Para quem consegue ver, um vidente, né, é como se estivesse vendo um fantasma. Ele é transparente, dá para se ver aqui, né, nessa dimensão. Você vê de um lado para o outro e consegue atravessar paredes, consegue ir em qualquer lugar, estar em qualquer lugar. É impressionante, né, como ele se movimenta rápido nessa dimensão onde estamos. Não tem nada que o segure, nada que o destrói. Fogo, nada, não tem. Ele não é abalado por nada desse mundo. Então esse perispírito, vamos chamar assim, então ele sai desse corpo. Para quem consegue ver, ele vê realmente esse tipo de um fantasma igualzinho a nós que aqui estamos, né? Também pode até sair com roupa do jeito que nós estamos ou não. É a própria espírito que materializa tudo isso. E ele, saindo desse organismo, ele pode ser, né, no momento da morte, ele é sugado para essas moradas, vamos assim dizer. Então muitos dizem que abre um portal, abre um foco de luz onde ela está, seja numa mesa de operação, seja onde ela estiver, né, que ele passou por esse momento de quase morte ou morte definitiva. Então abre esse portal de luz onde ela é sugada e passa por um túnel. Então esse túnel é um portal que liga as dimensões. E todos relatam a mesma coisa, esse mesmo túnel. E no extremo desse túnel uma luz, né, de onde ela vai, né, para essa morada onde ela vai ficar por algum tempo. Nessa morada, todos que passam daqui encontram uma espécie de um saguão, um lugar onde as pessoas ali estão, que já morreram, amigos, que vão lá te recepcionar desse lugar. Não que eles moram ali, não que a morada deles sejam aí. Alguns pode até ser que seja dessa morada, né? Mas eu acredito que a maioria não. Então eles vão ali e outras moradas vão até ali para se recepcionar. Depois eles vão continuar o seu caminho nas outras moradas onde eles estão, ou naquela que você está também, se for de mesma afinidade, de mesma frequência que você. Difícil acontecer isso, mas pode acontecer. Então um breve tempo que eles ficam ali com você, depois todos eles partem e você continua a sua caminhada. Para não mudar tanto, né, o seu estilo de vida que tinha aqui, nessas moradas mais baixas, né, da quarta dimensão, então você vai residir em cidades, vai residir em casas também, como tem aqui, não tem diferença. Então quando você chega lá, você é recepcionado, ou tem aqueles que saem daqui muito traumatizados por causa de uma doença e tal, e chegam lá desacordados também, e agora que acorda naquele lugar, é como se estivesse num hospital, acham que estão no hospital, que foram transferidos de um hospital para o outro, depois ficam ali, né, sendo tratados com muito carinho, sem saber onde estão,
E aos poucos vão perguntando, vão desconfiando, até que entendem que fizeram a partida, né, que morreram, que estão ali nesse lugar, e aos poucos vão se adaptando a esse novo mundo, conseguindo sair daí, tendo vida normal. Outros que têm já essa capacidade maior de entendimento não passam por essa adaptação, já conseguem ir direto para as casas e começar os trabalhos ali, porque nós sempre trabalhamos, em qualquer lugar onde você está, você é convidado a participar desse trabalho, continuar construindo o reino de Deus, trabalhando pelos outros, em todos os lugares, não é só aqui, não. Em qualquer lugar você vai fazer essa contribuição, quando você deseja, né? Agora, quando você não deseja, você estaciona, você para, você não consegue seguir à frente, daí as coisas ficam difíceis até que você consiga entender e se colocar a serviço. Mas todo esse processo, né, é feito com muito amor, com muito carinho, onde você vai ditando o seu tempo. Como agora, né? Deus espera o seu sim, né, o seu não também. Ele não importa o que você faça, ele está sempre do seu lado, porque você está aprendendo de uma forma ou de outra. Você está aprendendo aqui, ou dizendo sim, opa, aprendeu, ou dizendo não, tem que aprender ainda, tem que crescer. Então todo mundo está crescendo, então Deus está sempre do lado, porque ou dizendo sim ou dizendo não, você continua a crescer, continua fazendo experiências e continua a crescer, seja lá qual for a pessoa. Pode ser a pessoa mais ruinzinha que tem aqui nesse mundo, né? Todo mundo passa por aprendizagem. Alguns aprendem pouco, outros aprendem mais, né? Quem aprende mais é feliz mais cedo. Essa é a diferença. Quem não aprende, não quer aprender, não quer crescer, não é feliz, não consegue ser feliz. Ele vai se enganando com as felicidades do mundo, né, com as coisas que o mundo proporciona, mas não são coisas que realmente fazem as pessoas felizes. Segura as pessoas em determinados prazeres, coisas do mundo, que demonstram, querem demonstrar felicidade, mas não são. Pode até sorrir para você nas câmeras de televisão, as pessoas que fazem as coisas erradas, mas não são felizes, são escravas das coisas desse mundo. Para nos libertarmos desse mundo, tem que seguir os caminhos que Jesus colocou para nós, que é o caminho do desapegar-se das coisas, o servir, não ser servido, procurar ir ao encontro do outro, do próximo, preservar a criação do Pai, a natureza, os animais. Estão vendo como é bonito, como é lindo? E por que as pessoas não conseguem entender isso? Então hoje, infelizmente, levado pela mídia, levado pela correria do mundo, né, se envolvem nas coisas desse mundo de um tal modo que não conseguem parar e entender essas verdades que Deus coloca para nós. Vive nesse mundo de escravidão e não consegue se libertar e ser feliz. Então, Jesus, a igreja, vem fazer esse papel aí de libertador, vem fazer esse papel aí tão bonito, né, de mostrar para as pessoas um novo caminhar, um novo mundo, ser diferente. Então, pare a sua vida. Comece a entender essas verdades e mude o sentido de viver, de ser, para que assim você possa ser feliz. Então, mais uma vez, eu dou a plena certeza para você que está ouvindo, assistindo esse vídeo. Nós somos espíritos e não matéria, somos seres espirituais. Então, esse corpo aqui é apenas um instrumento que nós usamos para aprender, mas lá não tem valor nenhum, é como um carro que você usa para andar para um lado e para o outro, uma bicicleta, uma moto, seja lá o que for, tá certo? Você usa o corpo até que ele consiga te levar para lá e para cá. A hora que ele fica velho ou aconteça algum problema, de algum defeito, lá fora, né? Até é interessante de pessoas que sofreram acidentes sérios, né? Teve um muito interessante que eu ouvi, que ele falou que ele bateu
frente com um ônibus, né? E no bater de frente a esse ônibus, ele disse que foi atropelado, né? Ele disse que viu, olha que interessante, viu de um outro ângulo o acidente e ele não estava ali. Então, quando aconteceu o acidente, ele já não estava mais no corpo dele. É como se tivesse sido retirado antes daquele acidente acontecer. Eu já ouvi isso em muitos e muitos episódios, tá certo? Então a pessoa, ela não passa, o espírito, vamos dizer assim, não passa pelo trauma, pelo acidente, não sente nada. Você vai pensar assim, poxa, deve ser tudo dolorido para ela. Não quer nada, ela não sentiu nenhuma dor, nada. O organismo ali que está tudo quebrado, mas o espírito está vendo de fora, como se fosse um carro velho. Poxa, o carro quebrou, agora tem que ir embora. Quando uma pessoa morre num acidente, é assim, quebrou. Aquele meio de transporte que eu tinha aqui, agora foi embora. Mas sem nenhum trauma, sem nenhuma dor, não sente nada. Apenas segurança disso, né? Pessoa que morreu com um acidente muito feio, não teve dor nenhuma. Ele é retirado do corpo antes de acontecer o acidente, tá certo? Então não tem problema nenhum. É apenas um instrumento que não está mais funcionando. Daí o espírito pula fora, essa é a palavra, antes que aconteça. Ele tem essa vantagem de sair antes que aquilo aconteça. Então muitas pessoas falam que pularam fora antes, viram o socorro chegar, viram a ambulância chegar, levaram o socorro, acompanharam até o hospital, viram os médicos fazendo isso, fazendo aquilo, tudo com os seus corpos, né? E depois foram sugados por uma luz. Se o organismo conseguiu reagir e sobreviver, né? Não chegou o momento dela ainda, daí ela é sugada de volta para o corpo. Depois sim, ela vai sentir as dores, mas no momento do impacto, né, do acidente, não sentiu nada. Vai sentir depois quando volta, né? Puxa vida, quantas dores, né? Mas é depois, no momento não sente nada, tá certo? Então o nosso Pai é muito bom, Ele gosta muito de nós, que nos quer que cada um de nós realmente seja feliz aqui nesse mundo. E para ser feliz, então, vamos ser bom, praticar a bondade, tá bom? Que possamos realmente entender essa verdade e colocar em prática na nossa existência, na nossa vida. Com toda certeza, a morte não existe, tá? A vida continua. Somos seres espirituais. Estamos aqui para fazer uma pequena experiência aqui desse corpo e depois continuamos a nossa jornada de uma forma infinita, tá bom? Espero que tenha ajudado um pouquinho esse vídeo. Retomei muitos pontos, vou retornar de novo em outros. Tem algumas outras coisas que eu quero falar também ainda sobre a morte. E até um outro dia. Fiquem com Deus. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Isso é muito importante, viu? Falo sempre disso, não no sentido de que o canal, que eu apareça, que o canal apareça, mas só no sentido que as pessoas possam ver esse canal, talvez possam ajudar. Se talvez ajudou você, pode ajudar outro. Eu fui ajudado por tantas pessoas, tanto aqui nesse mundo como no mundo espiritual. Por que você também não deixa ser ajudado? Se você gostou, então se inscreva no canal, deixa o seu like. É importante esse like para que o YouTube divulgue para outras pessoas e compartilhe com alguém, tá bom, meus irmãos? Agora sim, Deus te abençoe, que você seja muito feliz, né? Que a paz possa invadir o seu coração. Tchau, tchau, até outro dia.